Maná de Revelações do Filho Indicado de Deus, Pastor Apollo Sikiboloi. Lição 5. Arrependimento. Bom dia, pastor. Hoje continuaremos nossa série de Maná de Revelação do Reino e a discussão de hoje é intitulada Arrependimento. Então, nossa primeira pergunta é a seguinte, pastor. Na nossa última sessão, nós aprendemos sobre as bases da verdadeira salvação. Nós sabemos que não são ensinamentos feitos pelo homem, de religião e denominação, que nos levarão ao céu. Ao contrário, é a obediência às palavras do Pai que estão escritas nas Escrituras. Nessa sessão, pastor, você pode nos ensinar o processo passo a passo de obedecer ao Pai e também como restaurar nosso relacionamento com Ele e inserir sua justiça dentro de nós. Continuaremos nossa série de lições e maná de revelações para todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso em todo o mundo, especialmente aqueles que obtiveram recentemente a cidadania do reino através do arrependimento e do batismo, e precisam crescer em conhecimento, sabedoria e entendimento da vontade do Pai. Eu estou muito feliz por ser capaz de ser um instrumento do Pai, como seu filho indicado. É minha responsabilidade te alimentar com este maná de revelação para fazer com que você cresça na graça e na maturidade em direção à vontade do Pai. Vamos recordar que 2000 anos atrás, o Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, veio e habitou entre nós. Esse clamor espiritual revolucionário foi como Ele enviou hoje na era gentil. Em Mateus 4,17 diz: Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos analisar a palavra arrepender. Tem sido lida várias vezes pelos pregadores na era da igreja. Eles pregam sobre isso, mas não compreendem realmente o verdadeiro significado do arrependimento. Porque não há revelação do Pai Todo-Poderoso para fazer com que eles entendam o que é o arrependimento. Agora, na nação do reino, sobre a administração do Filho indicado, como o Pai me revelou, 6 anos em 2 montanhas, 5 em uma montanha, que precisamos nos arrepender. E o que é o arrependimento? E o que precisamos fazer quando nos arrependemos? Como eu já expliquei tantas vezes, a semente da serpente foi implantada dentro de nós, que é o espírito da desobediência à vontade do Pai. E isso é a obediência à nossa própria vontade, instigada por Satanás, Lucifer, o demônio, que se tornou um Deus em nós. Quando os nossos primeiros pais, começando como Adão, pecaram contra Deus pela desobediência, quando ele disse, não comerás, eles comeram. E então eles morreram na presença do Pai Todo-Poderoso. Não mais palavras do Pai foram ouvidas. E a partir daquele tempo, o homem começou a seguir a sua própria vontade e se tornou um Deus para si mesmo. Satanás, Lucifer, o demônio, foi bem-sucedido em substituir Deus na vida do homem, usando o próprio homem para substituir Deus. Agora o homem está usando sua própria vontade. Ele se tornou um Deus para si mesmo, como Satanás prometeu, que eles poderiam se tornar deuses assim como Deus. O homem se tornou um Deus para si mesmo pela obediência da sua própria vontade e instinto. O homem pode agora interpretar o bem e o mal de acordo com ele mesmo, não de acordo com Deus. Então o que precisamos fazer para voltar a Ele? Sendo que nós já estivemos perdidos e substituímos Deus e nos tornamos um Deus e formulamos nossas próprias vontades. Arrependimento significa que você tem que se render a um novo governo. É por isso que ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é um governo espiritual que é governado pelo Pai Todo-Poderoso, em que todas as suas leis, toda a sua vontade, todas as suas palavras são depositadas e quando você está sobre o domínio do Pai, você saberá perfeitamente qual é a sua vontade.
E Ele te ensinará, e Ele te guiará. E se você aceitar essas vontades, então você se tornará um cidadão do reino que herdará todas as coisas que o Pai tem. Esse é o verdadeiro significado da salvação pelo arrependimento. Pelo arrependimento é entregar a nossa própria vontade, a semente da serpente da nossa própria vontade, que fez um Deus através de nós, e agora vamos nos concentrar na vontade do Pai. Então você ganhará entrada no reino e o Pai vai fazer com que você saiba a sua vontade perfeita, até que você amadureça em fazer a vontade do Pai e a obedecê-la. Então, um arrependimento é a morte para a sua própria vontade. Significa que você não vai mais viver a vida de obediência a si mesmo, mas viver uma vida de obediência à vontade do Pai. É, na verdade, se render ao governo de Deus e se render a um novo governo. Porque, como um pecador, obedecendo à sua própria vontade, você está sob o governo de Satanás, Lucifer, o demônio. E você está sob a influência da sua semente da serpente, fazendo a sua própria vontade, como toda a humanidade tem feito. Arrependimento é quando você entrega isso e você entra em um novo governo e sujeita-se a um novo governo. É por isso que o governo de Deus é um governo de um mundo superior. As suas leis e as suas palavras estão escritas nos corações e nas mentes daqueles que o receberam. E eles estão sobre o seu governo. Então, a interpretação que obtivemos sobre a salvação das denominações e religiões é novamente muito falha. É novamente uma interpretação da sua própria vontade. É novamente uma interpretação da vontade humana do que é a salvação. E novamente as mãos de Satanás, através da semente da serpente, para distorcer, distrair, desobedecer e contradizer as palavras do Pai. Então, ao invés de se arrepender, eles dirão apenas: levante as suas mãos para receber Jesus Cristo como seu Salvador, e então você já está salvo. Imagine isso, meus irmãos e irmãs. Eles não entraram no comando real do Pai para serem salvos. E para entrar em um relacionamento novamente com o Criador. Então vamos olhar para o nosso vocabulário do reino. Pecado. O que é pecado? Pecado é a vontade do homem sendo feita de acordo com a sua própria interpretação do que é o bem e o mal. E o que é a semente da serpente? É o espírito de desobediência que foi implantado e entronizado dentro de nós, que nos fez um Deus, um pequeno Deus dentro de nós, como Satanás prometeu. E o que é salvação? É a total, completa volta da comunhão do homem com o Pai, que o homem será capaz de conhecer a perfeita vontade do Pai novamente. E o que é a revolução espiritual? A revolução espiritual é uma guerra no espírito que acontece não fora de nós, mas dentro de nós. E o propósito é destronar a vontade humana da semente da serpente do homem e entronizar a vontade do Pai através da obediência à sua vontade e através do seu espírito. E o que é o arrependimento? É a total rendição da nossa própria vontade, usando nossa liberdade de escolha. Então, aí, você vê a definição das coisas que nós ouvimos antes, mas não fomos capazes de entender. Agora, aqui na Nação do Reino, e no ministério do Filho indicado, confiado para a salvação da humanidade, você tem tudo isso na luz. Você tem tudo isso claramente, tão claras quanto o cristal. Ninguém tem que fazer você entender sobre elas. Porque agora que você tem a clara compreensão disso, eu espero que o Pai, vocês como cidadãos do reino, também serão usados para iluminar as outras pessoas sobre isso. Muito obrigado, pastor. Pastor, tanto o Filho unigênito quanto o Filho indicado têm dado ênfases no arrependimento. Então, pastor, por que existe a necessidade para que o homem se arrependa? Há uma necessidade para que o homem se arrependa enquanto ele está vivo? Porque se ele falhar em fazer isso, então ele falhará em voltar para a glória do Pai e a salvação, onde uma vez estava com ele no Jardim do Éden.
E ele morreu sem isso, sem essa reconciliação. Então, o diabo teve sucesso em infiltrar em sua alma, e quando ele morresse, ele iria para o inferno, como em Mateus 25, 45 a 46. Nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, disse: então o rei lhe sentenciará. Com toda certeza vos asseguro que sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então há realmente o sofrimento eterno das pessoas que não se arrependeram, que falharam em se reconciliar com o Pai enquanto estavam fisicamente vivos. Romanos 3, 23, concluindo todos nós sobre o pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Apocalipse 20, 11 e 15, em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte, o Hades, entregaram os mortos que nela havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Todos aqueles cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Realmente isso é muito assustador e é muito perigoso para as almas de qualquer um que vive nesse planeta hoje. Perder a salvação significa que quando você morrer fisicamente, sua alma irá para o castigo eterno, para o lago de fogo. Esta é a fé daqueles que não se arrependeram e aqueles que falharam em se reconciliar com Deus e se tornarem filhos de Deus, e se tornaram sujeitos a seu governo e se tornaram cidadãos do reino, filhos e filhas. Somente filhos e filhas herdarão a vida eterna. E esta é a missão deste ministério, para todos os pecadores por aí afora. Por todas essas influências da semente da serpente, e quase toda a humanidade está sobre a influência da semente da serpente. Para todos aqueles que se importam em ouvir a minha voz, a minha missão é destruir as obras do inimigo e salvar as almas dos homens. Para que um dia, quando você morrer, um dia, você enfrentará o Criador. E ao encará-lo, você já terá feito o que foi necessário enquanto estava fisicamente vivo. Você se arrependeu e se batizou em seu nome. Você creu na mensagem do Filho indicado. Você cresceu em maturidade e você se tornou um filho e filha pela virtude da sua obediência a Ele. Depois do arrependimento, o poder do Pai se moverá em nossas vidas. Ele nos dará um novo coração. Ezequiel 36, 26. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. O Pai nos renovará por dentro. O novo coração significa uma nova sensação de obediência à vontade do Pai. Uma nova sensibilidade no espírito que você terá em obedecer à sua vontade. Não importa o que aconteça. Uma nova mente é uma mente que antes era desobediente à vontade do Pai. E agora é totalmente, absolutamente obediente à vontade do Pai. Então, Ele prometeu nos dar um novo coração e um novo espírito para que possamos cumprir seus mandamentos. João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Poder para se tornar filho de Deus significa poder para ser capaz de obedecer às coisas que dificilmente obedeceríamos antes. Quando este poder vier dentro de nós, vindo do nosso Pai Todo-Poderoso, será muito fácil para nós, como filhos e filhas, seguir a vontade dele. Porque o poder que vem dele
incluindo o DNA espiritual do espírito de obediência à vontade do Pai, nos ajudará a sobreviver aos ataques do inimigo que quer voltar para nós como uma vingança, para que você seja escravo e seja encurralado novamente na sala do aprisionamento da sua própria vontade humana. E depois, ser separado novamente da comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Satanás fará o seu melhor para fazer isso, mas agradecemos ao Pai que hoje, vocês, como filhos e filhas arrependidos do Pai Todo-Poderoso, cobertos por seu poder e autoridade, contanto que você use a sua liberdade de escolha para sempre seguir a sua vontade, o Pai não irá te deixar sozinho, até chegar ao nível de maturidade onde o Pai vai chamar cada um de vocês de filhos e filhas do Pai. Muito obrigado, pastor. E para nossa terceira e última pergunta. Pastor, o arrependimento é fácil ou é o suficiente? Ou o que devemos fazer para crescer em maturidade no Espírito, assim como você, pastor? Bem, o arrependimento é fácil se você usar a sua liberdade de escolha para segui-lo. E depois disso, lhe dará graça e poder para se tornarem filhos de Deus. Você também passará pelo batismo de fogo. Sem o poder, o batismo de fogo será muito difícil para você. Mas, por causa do poder que é dado a você, o batismo de fogo, ao invés de você olhar negativamente, irá ajudá-lo a brilhar mais como ouro, estar sendo polido através do fogo. E quanto mais você coloca o ouro no processo de purificação através do fogo, mais o ouro brilhará. Mais o ouro se tornará 24 quilates. Enquanto você enfrenta o maior antagonista contra a mensagem do arrependimento, que é Lúcifer, o demônio, porque ele sabe que essa mensagem do arrependimento fará com que as pessoas voltem para o Pai. Então, ele não desistirá de você facilmente. Haverá provas, tentações, perseguições, dificuldades. E enquanto você passa pela sua estrada de tamanho, fortaleça sua liberdade de escolha e diga: Pai, não importa o que aconteça, eu vou te obedecer. Pai, não importa o que aconteça, eu vou te seguir. Meu coração está firme, a minha mente tomou a decisão, nada mais pode me parar. O Pai lhe dará graça para continuar. O Pai lhe dará graça e o poder para continuar. E os frutos do Espírito irão brilhar agora em você. Estes são os sinais vitais espirituais que você tem, que você é espiritualmente saudável e que o Pai, como seu Pai, estará alimentando você com esse maná de revelação para fazer você espiritualmente saudável sempre. E a evidência disso são os frutos do Espírito que nascerão em você e serão vistos por todos à sua volta. Então, quando você olha para os frutos do Espírito, esses são os sinais vitais espirituais que você é espiritualmente saudável em fazer a vontade do Pai. E então você crescerá em maturidade. Esses são os sinais vitais que você está crescendo. Especialmente o atributo do Pai, que é o amor. O amor abrange tudo. O amor é o maior. Portanto, se você ler os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 a 23, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então você tem que crescer no Espírito indo através do fogo. Não resista, pois o fogo irá refiná-lo e torná-lo puro. Apenas fortaleça sua liberdade de escolha para seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Será que nós temos que submeter ao fogo? Sim, é um processo normal na caminhada espiritual da vida. É um processo normal. Quando você realmente se torna um filho ou uma filha do Pai, você não pode evitar isso. Isso vai ser parte do seu processo de crescimento. Será parte do seu processo onde você pode ser iniciado e se tornar filhos e filhas. Quando você passar por isso e superar. Ele disse que o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Está escrito nas Escrituras que o fogo
provará a nós. E é um processo normal de ser um seguidor e cumpridor da vontade do Pai. 1 Coríntios 3, 10 a 15 diz: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edificar sobre esses alicerces utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele teve um vislumbre desse ministério mesmo antes. Eu o conheci no Espírito em Tamaio, enquanto nos abraçávamos, sem que nenhuma palavra saísse das nossas bocas. Eu entendi que no Espírito ele estava me parabenizando por ter sido escolhido para ser o filho unigênito e indicado nos últimos dias que herdarão todas as coisas. Provavelmente, Paulo, em sua vida, queria estar no meu ministério hoje, mas não foi para ele, foi para mim. Então, foi apenas um abraço de congratulação quando ele desceu no Espírito e... Você sabe, que me parabenizou no Espírito, que eu fui o escolhido para este maior ministério, maior entre o ministério dos profetas e os homens justos antes. Todos estavam procurando por esse dia, onde um filho indicado da raça adâmica decaída se levantasse. Então, meus irmãos e irmãs, qualquer coisa que você coloque e construa sobre esse alicerce, seu ministério, tudo o que você fizer depois de se tornar um filho e uma filha do Pai Todo-Poderoso, tudo isso passará pelo fogo. Todos vocês passarão pelo fogo, será testado e provado. Não é o suficiente para você dizer: Pai, me arrependo agora e eu sou agora o seu filho e filha. De agora em diante eu prometo que não vou fazer mais a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Meu coração está firme e a minha mente tomou decisão. Essas são apenas palavras saindo da sua boca. Mas porque o Pai é um Pai da verdade, Ele testará o que você disse, se você é genuíno ou não. O fogo revelará quem você é. De modo que aqui, nas Escrituras que acabamos de ler, ele disse: se alguma pessoa edificar sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia o trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Sua dedicação será testada pelo fogo, que é o fogo da tribulação, perseguição, tudo o que você tem, que vai te enferrujar e realmente desvendar por dentro quem você é. Se você é um hipócrita, se você é falso, se você é genuíno, se você é verdadeiro, se você é comprometido e profundo, se o seu comprometimento e dedicação forem verdadeiros, tudo será provado pelo fogo. Eu sei disso porque eu passei por isso. E agora todos os homens e mulheres, todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso na nação do Reino, também passarão por isso. Então, não é uma garantia de que você é batizado e de repente você vai e passa. Você tem que usar a sua liberdade de escolha para seguir seu compromisso e dedicação. E cada um de nós passaremos por isso. Então, o que você é? Você é ouro? O que você é? Sua dedicação, o seu comprometimento, o que você disse, é verdade ou não? É sincero? É honesto? É totalmente dedicado? 120%? O fogo vai revelar quem entre nós é genuíno ou falso. Então, depois de passar por todos esses testes, assim como o filho indicado, vocês também serão declarados filhos e filhas do Pai e herdarão todas as coisas, inclusive a vida eterna. Por isso,
Não negligencie o crescimento espiritual. Você tem que crescer. E como o crescimento espiritual acontece? Acontece quando você acrescenta no dia a dia compreensão da vontade do Pai, conhecimento da vontade do Pai. Não apenas conhecimento, mas compreensão da sua vontade. E isso lhe dará sabedoria para lidar com a vida cotidiana, como um filho ou uma filha do Pai Todo-Poderoso. Você será preenchido com conhecimento, até que você atinja a estatura do conhecimento do nível do Filho de Deus, até a perfeição do conhecimento do Filho de Deus. E você se tornará assim como eu. Se você falhar nesse aspecto, um dia você será cortado. Um dia desses você será cortado. Na nação do reino isso não importa. Você pode se tornar espiritualmente amadurecido em 6 meses, ou em 2 meses, ou em 1 mês, de acordo com a fé que você tem. Como eu tive essa fé que em 5 anos tudo foi derramado em mim, que não pode ser tido por outras denominações e religiões por milhares de anos. Como eu pude fazer isso em 5 anos? Através da minha liberdade de escolha. Você sabe como? Eu disse ao Pai quando eu o segui, e eu soube que era Ele quem eu estava seguindo. Simplesmente eu disse a Ele: Pai, de agora em diante, não se preocupe comigo. Tudo o que você disser, tudo o que você fizer, mesmo que eu entenda ou não, não se preocupe comigo. Eu vou crer nela sem questionar. Foi assim que o Pai derramou tudo em mim. Eu não vou duvidar, Pai. Eu não vou questionar sobre isso, Pai. Eu vou apenas seguir e obedecer. Então não se preocupe comigo se eu ficar fraco, se eu perder a minha fé em você porque eu estou com alguma dúvida e não entender. Não há mais problema comigo. Não se preocupe comigo. Só derrame em mim. Mesmo que eu compreenda ou não, há uma coisa que posso garantir a ti que farei. Vou acreditar nelas e vou segui-las. Eu não era mais um filho de Satanás depois disso. Eu me tornei um homem. Um filho foi dado. Foi aí que ele disse: agora você é meu filho. Então tudo que o Pai me deu não foi desperdiçado. Nenhuma palavra de revelação. É por isso que quando ele me enviou, o governo estava sobre os meus ombros. Esta é a confiança ao filho indicado. O reino dos céus que está aqui na terra hoje, que está aberto como a arca da salvação para todos que querem vir para se tornar filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. E agora estou aqui para isso. Então o arrependimento é a chave. Sem isso, você será apenas mais um hipócrita que quer entrar e quer fazer um atalho em um desvio que não passa pela porta. O Filho é a porta. O Filho é o caminho. O Filho é a verdade. O Filho é a vida. Passe pela minha mensagem de arrependimento. Passe pela minha mensagem de volta ao Pai, erradicando a sua semente da serpente. Vá atrás da minha mensagem de maturidade espiritual, passando pelo seu kitbok e tamayo, e supere. E em seguida, você será certificado como filhos e filhas que também vão herdar todas as coisas que eu herdei do Pai. E eu vou te dar as boas-vindas. Outro filho e outra filha. Não somente um filho nasceu, outro filho é dado. Mais e mais filhos virão. Boas-vindas à nação do reino, boas-vindas para se tornar um ramo que será frutífero. Bem-vindo aos negócios do reino do Pai, que serão confiados aos filhos e filhas. Você participará da coordenação e administração do reino do Pai, na revolução espiritual, revolução financeira e na revolução de excelência aqui nessa terra hoje. Todos nós fomos chamados para fazer isso. Se você falhar em alcançar esse nível, você será um ramo que é infrutífero. Você será cortado. Um dia, o Pai dirá aos servos: saiam de casa. Seu ministério já acabou aqui. Somente os filhos e filhas permanecerão na casa. Então vá para o terceiro nível de crescimento, que é a colocação de filho. Agora eu sou um filho. E como eu saberei que eu sou um filho? Como eu saberei que já sou um filho ou uma filha aceita pelo Pai?
Quando você está pronto para aceitar a responsabilidade. Quando você está amadurecido o suficiente para não questioná-lo. E quando seu coração está firme e a sua mente já tomou a decisão. Não importa o que aconteça. Nada pode te ofender. Nada, nada. Nenhuma coisa te ofenderá. Você apenas segue em frente. E nada pode te enfraquecer. Nada pode te ofender. Nada pode te atrapalhar. Você é exatamente como o filho indicado. Então você pode dizer ao pai, não se preocupe comigo, pai. Não se preocupe comigo de modo algum. Se eu ficar fraco ou não, eu decidi ser forte por você. Eu decidi receber tudo o que vem de ti. Eu só vou acreditar nelas, apenas dê-as para mim. Não se preocupe comigo. E quando você puder fazer isso, então o pai será capaz de confiar tudo a você. Assim como eu. Que as bênçãos do pai estejam sobre vocês e que vocês tenham crescido profundamente no conhecimento, na sabedoria e entendimento da vontade do Pai, e que possam, em sua caminhada espiritual, tornar-se espiritualmente amadurecido, deixando de ser uma criança e prossiga ao estágio de maturidade para se tornar um homem e uma mulher filha ou filha do Pai Todo-Poderoso. O estágio de o menino nasceu já acabou. Agora eu estou esperando o momento em que o anúncio será dado. O menino nasceu, um filho nos foi dado. Há outros filhos que vão ser dados. Isso significa que você pode confiar nele. Você pode colocar responsabilidade em seus ombros. O governo estará sobre os seus ombros. Você pode confiar nele, você pode fazer dele um administrador, você pode fazer dele um coordenador, você pode enviá-lo por todos os lugares como filhos e filhas que eu já confiei. Enviados ao mundo todo, um filho é dado ao mundo. Um filho é dado aos Estados Unidos, um filho é dado ao Canadá, um filho é dado para a Europa, para o Oriente Médio, um filho e uma filha são dados. O pai pode confiar. Isso é o produto final. O padrão de ouro. Isto é quando o pai está satisfeito e é aí que a sua completa salvação já está determinada. Então vocês, filhos e filhas, com quem eu estou me reunindo hoje, que o Pai os guie e que o Pai os fortaleça e que você encontre a profundidade da sabedoria do Pai através do Filho indicado, que possa te encher de conhecimento e entendimento sobre a vontade. Que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês hoje. Amém.